Olá, eu sou a professora Deiva Vasconcelos e o assunto dessa aula é muito sério. Nós vamos falar sobre a guerra na Síria. Mas como? A partir do livro Diálogos de Samira, Por Dentro da Guerra da Síria. Esse livro é de Márcia Camargo e Carla Caruso e a ideia inicial dele é mesmo contar sobre esse assunto que é contemporâneo, que se estende desde 2011 para os nossos tempos, que afeta muitas pessoas e que às vezes nós não sabemos muito bem. Pois esse livro aqui conta essa história a partir da perspectiva de dois adolescentes. Então, a linguagem é bem mais fácil, a gente vai vivendo ali pelo olhar das personagens e também conhecendo sobre a história contemporânea, sobre o que está acontecendo no mundo mais atualmente. Um diálogo, né? O título do livro é Diálogo de Samira. Um diálogo prevê pelo menos duas pessoas. Quem conversa nesse livro? Além de outras personagens, o foco é a troca de e-mails entre Samira, uma menina brasileira, e Karim, um menino sírio que está morando no Líbano por causa da guerra. Diálogo subentende, então, busca de compreensão de algum tema. Nasce pela curiosidade das pessoas. Nesse livro, é Samira que quer conhecer uma cultura que é muito diferente da cultura que nós vivemos aqui no Brasil. Uma cultura que é diferente nas vestimentas, no jeito de escrever, no alfabeto que eles usam, é diferente também na religiosidade, até no que eles comem. Deixo aqui para vocês uma pequena apresentação das autoras desse livro. Márcia Camargo é jornalista, com pós-doutorado pela USP, e Carla Caruso é escritora e ilustradora formada em letras. Por que elas escreveram esse livro? Porque elas queriam mesmo esclarecer para todos. Porque, veja, é uma literatura infanto-juvenil, mas é uma literatura com um assunto que pode interessar a todo o público. Então, elas quiseram esclarecer para todos esse assunto, que é um assunto de guerra, que é um assunto difícil de falar, que é um assunto que prejudica muitas pessoas. É um assunto que desperta muitos preconceitos, porque quando ouvimos falar em muçulmanos, já soa aquele ar de que algum perigo está em volta. E o livro, nessa conversa entre os personagens, nas atualizações da narradora, vai nos esclarecendo muitas coisas. E o livro é muito legal pelo conteúdo de ficção, mas também porque ele nos esclarece muitas coisas. Por exemplo, logo na abertura tem esse mapa aqui para a gente dar uma observada e perceber onde está o personagem mais distante do Brasil. Olha aqui, ele morava na Síria, que se vê envolvida numa guerra desde 2011, estou falando de Karim, e por conta disso, ele é obrigado a se mudar para a cidade de Beirute, no Líbano. E aí, o que acontece? Ele deixou lá em Alepo, na Síria, seus amigos, a sua escola, a sua casa com os seus brinquedos, com as suas coisas, porque ele é um adolescente. E ele deixou também muita saudade e muito trauma. A gente vai percebendo, quando conhece a história, que o passado do menino é muito traumático. O livro também traz um dicionário que esclarece o significado de muitas palavras que vão aparecendo na história e que são também esclarecedoras para nós leitores. Quer dizer, à medida que a gente vai lendo aquele vocabulário, a gente vai ampliando o nosso próprio conhecimento da outra cultura, que é síria e que é do nosso personagem Karim. É também interessante que outros personagens do livro que convivem com Samira no Brasil se tornam curiosas pelo assunto da guerra na Síria por conta das aulas de história. E aí o que a gente percebe? Esse é um contexto que envolve toda a vida de adolescente.
porque todo adolescente vai para a escola e vive várias realidades diferentes e algumas delas de estudo. Eu vou ler então aqui para vocês o significado de algumas palavras do dicionário que contém no livro. Sharia. Sharia é a lei islâmica, conforme escrito no Alcorão, o livro sagrado do Islã. Síria é o país do Oriente Médio, que tem como capital Damasco. Quem são refugiados? E aí aqui nós chegamos num tema central do livro, porque Karim é um refugiado. No Brasil, nós temos vários refugiados e em vários países europeus tem tantos vários refugiados também, que saem de zonas de guerras, de zonas de conflitos, porque não conseguem mais ficar em seus países. E o livro traz esse significado. Refugiados são homens e mulheres, crianças e idosos que foram forçados a deixar seus países devido a conflitos armados. E quem é muçulmano? Aquela palavrinha que desperta certo preconceito quando a gente ouve por aí. Muçulmano é aquele que professa o islamismo e também designa tudo o que se refere a essa religião, como direito, ritos e costumes. Meca é uma cidade localizada na Arábia Saudita que é considerada a cidade mais sagrada do mundo para os muçulmanos. Os muçulmanos, sempre que oram, sempre que fazem suas orações, o fazem com a cabeça direcionada para Meca, porque lá é a cidade sagrada para eles. Inshallah é o mesmo que se Deus quiser ou tomara. Então, quando alguém fala isso, a pessoa está desejando uma coisa boa para você. O Islã, então, é uma religião monoteísta consagrada no Alcorão e as pessoas dessa religião são chamadas de muçulmanos. No dicionário, tem também outras palavras como Hajj, Alcorão ou Corão e várias outras que vão esclarecendo o conteúdo da conversa entre os adolescentes, que, aliás, se dá por meio de troca de e-mails traduzidos pelas mães dos personagens. Como surge, então, o diálogo desse romance, Diálogos de Samira? O que acontece? Um dia, a Samira vai para a faculdade acompanhando a mãe dela, que é professora, e ela vê umas mulheres vestidas de forma diferente. E ela fica curiosa, fazendo várias perguntas para a mãe, e a mãe, muito esperta, não fica dando resposta fácil. Ela diz, olha, é bom você dar uma pesquisada sobre isso, para você entender por que elas estão vestidas daquela forma, de onde elas vêm, por que elas estão assim. E aí ela dá uma dica para a filha. Ela diz que conhece uma professora da Síria e que provavelmente essa mulher tem um filho da mesma idade da filha. E daí começa a troca de e-mails. E Samira escreve os e-mails em português, a mãe traduz para a língua do Karim e o Karim recebe e faz a mesma coisa de volta. Escreve em árabe, a mãe dele traduz para português e envia para Samira. E assim eles vão se conhecendo dessa distância um do outro. E aí, como eles são personagens, a gente fica assim, tá, mas eles falam do que mais? O que mais que envolve a vida de uma adolescente? O que você acha? Na adolescência ali, quando surgem os primeiros amorezinhos, quando surge, né, aquela vontade de ir para festas, aquela vontade de sair sozinho, de conversar sobre assuntos assim mais juvenis, inclusive assuntos de escola. Então, é muito bom que você faça a leitura desse livro e descubra. Para esse momento, eu trouxe um pequeno fragmento do texto que está no capítulo 4, que chama Droga de Guerra. Cada capítulo tem um título muito interessante, que é como se fosse um resumo daquilo que vai ser conversado entre eles. O texto é assim: Bom dia, eu tenho 13 anos, sou filho único e moro com meus pais. Há quase 2 anos viemos de Alepo, porque não era mais possível sobreviver numa zona de guerra.
Principalmente depois que o grupo do Estado Islâmico, o ISIS, passou a querer mandar em todo mundo, aterrorizando quem não obedecia. As escolas fecharam a maior parte do tempo. Alguns conhecidos morreram nos bombardeios. E a universidade em que meus pais trabalhavam também fechou. Chegamos em Beirute em pleno inverno. Fazia um frio de matar. Tivemos que deixar para trás todos os nossos pertences. E perdi a maioria das minhas coisas e todos os meus amigos. Então, o que a gente percebe? Que é um texto entre dois adolescentes, uma troca de e-mails, que vai tratar em algum momento de assuntos muito simples do cotidiano, mas que também vai tratar desse assunto seríssimo que é a guerra e de como as pessoas que não têm nada a ver com essa briga por poder lidam com as perdas e perdem tudo quando se tornam refugiados. Uma outra parte do texto, lá do capítulo Poesia, Mar e Deserto, capítulo 9, diz assim, só para vocês entenderem como o texto também traz os outros assuntos. Sorte que a Cibele pôde vir, pensou Samira enquanto tomava sol ao lado dela. No fim de semana, Samira e sua família foram à casa de praia de uns colegas dos seus pais, em Guaecá. Sozinha com eles seria muito chato. Com a amiga, as duas ficaram horas batendo papo, nadando no mar, rindo. Encontraram gente da idade delas para jogar vôlei e conversar à noite. Então, assim, o texto também não vai ficar naquela coisa séria de pesquisa histórica o tempo todo, estimulando você a ficar até triste, né? Vai ter momento que vai ser de descontração, uma leitura super leve, mas também do contexto juvenil. Nós paramos por aqui essa aula, mas eu gostaria que vocês lessem esse livro, conhecessem mais sobre as personagens, sobre os outros temas da história e contasse para nós, para você aparecer aqui na TV Educa Eats.